Ok, obrigada. Então, se todos concordarem, vamos começar. Obrigada a todos por estarem aqui hoje. Muito obrigada à professora Elaine por aceitar este convite. A professora Elaine Capucho é professora na Universidade de Brasília, doutorada pela Universidade de São Paulo e atualmente é consultora também da Anvisa, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária no Brasil, equivalente ao Infarmed em Portugal, e vai nos presentear hoje com uma apresentação sobre farmacovigilância no Brasil. Muito obrigada, Elaine. Eu que agradeço, professora Inês, professora Maria Tereza, é uma grande honra estar aqui. Agradecer a Esther também por todo o apoio aqui para eu conseguir entender a plataforma. É um prazer estar com vocês, é uma satisfação enorme. Eu vou falar então da nossa experiência aqui no Brasil e para começar a falar sobre esse assunto, eu trabalho com farmacovigilância há 20 anos aqui no Brasil, desde que me formei, basicamente, comecei no hospital e depois acabei estando na Anvisa, né, que é a gerência de farmacovigilância e Infarmed de vocês, como a professora Maria Tereza, a professora Inês falou. O nosso equivalente ao Infarmed eu estive até o ano passado. Então, foi uma crescente trabalhando com farmacovigilância ao longo desses anos. Foi assim que conheci a professora Maria Tereza, há muitos anos, mais de uma década, e também depois a professora Inês. É um prazer. Então, eu fico à disposição para vocês fazerem perguntas. Eu vou compartilhar aqui a minha apresentação, e o mais importante é que eu preciso falar para que vocês entendam a farmacovigilância. Eu vou falar um pouco mais despacito. Se necessitas falar em espanhol, se necessitas uma pergunta em espanhol, puedo falar um pouquinho? Bueno, então eu vou... desculpa, Esther. Iba a decir justo que está muy interesante porque hay algunos asistentes que hablan español. Entonces, por ahí, si en algún momento tienen alguna duda o al final de la conferencia pueden plantearte alguna pregunta en español si lo quieren. ¿Vale? Sí, yo intento hablar un poquito y bueno, vamos. Claro, muy bien. Vou falar então mais devagar, mais despacito, para a compreensão de todos. E para falar de farmacovigilância no Brasil, eu não estou conseguindo compartilhar. Pode compartilhar por aí então? Esther? Por algum motivo não está me permitindo compartilhar. Não está indo. Aquela hora eu tentei e consegui. Eu vou só aproveitar este intervalo para relembrar aos participantes que o webinar vai ser gravado e depois fica disponível para os alunos do curso de farmacovigilância. Portanto, se algum participante não quiser que a sua imagem seja gravada, por favor, desligue a câmera, está bem? Obrigada. Desculpa, Elaine. Está compartilhando aí? Não, né? Sí, mira, abajo a la derecha, al botón moradito, donde está el cuadrado con la flechita. ¿No te deja? No. No. Vale. Fue como antes y no es posible ahora. ¿No te deja? Ahora yo creo que va. Vale. ¿Dónde está la flechita en compartir archivos? No, ahora no. Yo voy a intentar solo un instante. Vale. Si no, yo tengo la presentación. Sí. Pero no tengo lo tengo en PDF, no está la animación. A ver.
Vamos. A ver. Ajá. Vale. Hicimos los testes, pero... Sí, el directo siempre. Ah, sí, Perfecto. ahora Ahora sí. Muy se ve. bien. Agora perfeito, Bueno, perfeito. estou com o meu QR Code para o meu Instagram, para a gente conversar, para além mar, né, daqui do outro lado do Atlântico. Então é um prazer, como eu falei, eu estou há 20 anos trabalhando com farmacovigilância, mas para entender a farmacovigilância no Brasil, nós precisamos falar de como é o sistema de saúde no Brasil e que tamanho é esse país, né? Então, vou falar um pouco da história da regulação no Brasil, que é muito recente. Nós temos a Anvisa criada em 1999 e ela faz parte do Sistema Único de Saúde, do SUS. Os slides estão passando? Sim, está tudo bem, Sim, Helena, estou a sim. passar. Então, tudo bem. Então, vamos continuar. O nosso Sistema Único de Saúde, ele veio desde a discussão, como em muitos países, né, a discussão da Declaração de Alma-Ata, que foi feita numa conferência da Organização Mundial de Saúde, e lá se discutiu muito sobre a saúde como um direito humano fundamental e como a mais importante meta social de um país. E o nosso país, aqui no Brasil, começou a discutir como seria a entrega, né, desse produto saúde, como a população teria acesso à saúde aqui no Brasil. Foi quando, na Constituição, para vocês verem como é recente, né, a nossa Constituição da República é de 1988, então é muito recente pensando em história de um país, né? Que diz o seguinte, lá no artigo 196 da nossa Constituição, da nossa democracia, diz o seguinte, que a saúde é direito de todos e dever do Estado. E aí, neste trabalho na Constituição Federal, cria-se então a necessidade de um sistema universal de saúde, de um sistema público, ou seja, todos os cidadãos brasileiros têm direito a acesso à saúde. É importante mencionar o que vem na sequência desse a saúde é direito de todos, que é mediante políticas sociais e econômicas. E um item importante que tem tudo a ver com farmacovigilância, que visem redução de risco. Então, já está escrito na nossa Constituição que a nossa saúde deve minimizar riscos para a população, tanto de doenças quanto de outros agravos, e aí nós estamos falando também dos eventos adversos. E o acesso universal, então, às ações e serviços de saúde, para promoção da saúde, para proteção da população e para recuperação, caso alguém fique doente. Então, eu vou compartilhar com vocês essa apresentação, então a professora pode disponibilizar o PDF sem problemas, que é muita coisa que se fala no nosso sistema de saúde, mas para que vocês entendam quais são os princípios. Primeiro, é universal, para todo e qualquer cidadão. Nós pagamos impostos e esses impostos, em tese, são o financiamento do sistema de saúde. A integralidade, então, estar em todo o processo de saúde e doença. A equidade, isso é algo muito importante, né? Que é quando a gente faz a discriminação positiva, ou seja, é quando eu vejo que alguém precisa de mais, eu vou colocar mais recursos para essa pessoa, por exemplo, uma doença rara, né? E o direito à informação. Então, a informação aqui no Brasil, eu vou mostrar para vocês os dados públicos de farmacovigilância. Todos os dados de saúde devem ser públicos. Nós temos vários bancos de dados no Brasil com as informações de saúde. É um direito da população, segundo a nossa Constituição, a informação. E tem como diretrizes. E aí, outra coisa importante para entender como a nossa farmacovigilância funciona.
Dentre as diretrizes, ele é descentralizado, ou seja, nós temos um trabalho que é central, coordenado pela Anvisa, pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, mas nós temos os estados e os municípios participando desse processo. Então, eu estou falando de descentralização, que aí são como se fossem as províncias e as cidades de vocês também participando da farmacovigilância. A regionalização, né? Então, que a gente vai ter processos, regiões de saúde trabalhando, porque tem condições diferentes. O Brasil é um país continental, então, ao mesmo tempo que aqui mais para o norte, né, centro-norte do país, nós estávamos sofrendo muito com a seca e com o calor, lá no sul do país estava tendo muita chuva, com alagamentos e tudo mais. Então, aqui nós temos vários climas dentro de um único país. Com isso, também temos doenças diferentes que predominam em algumas áreas, por exemplo, na Amazônia, a febre amarela. Então, temos várias condições de saúde que têm que ser observadas. A integração, ou seja, esses sistemas têm que trabalhar juntos, né? A hierarquização, quando nós falamos de que existe um comando central, e esse comando central está aqui em Brasília, de onde eu falo. E a participação da comunidade. Esse é outro fator muito importante para o nosso sistema de saúde, que é a participação da população. Toda e qualquer decisão no país passa por uma consulta pública que nós chamamos. É uma consulta que a população tem a oportunidade de contribuir com aquela política pública, com aquela nova decisão, inclusive para incluir medicamentos na lista de medicamentos padronizados, na nossa Relação Nacional de Medicamentos Essenciais. Bom, aqui é só repetindo, né, os princípios que nós fomos falando, com mais detalhes, vocês vão ter acesso, né, e vão ver. Então, nesse descentralização, nós temos um comando único, que é o comando do gestor do SUS, do Sistema Único de Saúde. Esse comando vem do Ministério da Saúde. E a Anvisa, onde está nisso? A Anvisa está ligada ao Ministério da Saúde, mas ela funciona como que aqui no Brasil chamamos de autarquia. Ela tem independência para tomada de decisão. Também, quando fala dessa hierarquização, não dá para a Anvisa tomar todas as decisões sozinha, nem o Ministério da Saúde. É por isso que tem sempre um compartilhamento de decisão com a tripartite que chamamos aqui, que é União, ou seja, o federal, né? O comando máximo, com estados e municípios, seriam as províncias e as cidades aí. E a participação comunitária, a gente tem aqui em muitas cidades os conselhos de saúde que discutem as necessidades locais, e ao longo de 4 anos esses conselhos vão se reunindo e trazendo as informações até o nível federal, com votações de o que é mais importante para a saúde, e aí define-se, então, o plano para o próximo quadriênio, para os próximos 4 anos. A regulação em saúde no Brasil, assim como em qualquer país do mundo, ela vem para evitar práticas de determinados setores econômicos que coloquem a população em risco. Então, na saúde não é diferente. Nós sabemos que qualquer tecnologia, qualquer medicamento tem risco. Então, da mesma forma, os serviços de saúde, a regulação ela precisa acontecer para estabelecer esses limites. E o objetivo é garantir esse funcionamento adequado do mercado, né? E por que regular em saúde pública? Pela ausência, quando a ausência da intervenção do Estado pode implicar em riscos, e eu vou mostrar exemplos para vocês. Quando há necessidade de proteção dos mais vulneráveis e para controlar os próprios riscos ao consumidor. Então, às vezes, o consumidor não tem noção do quanto aquilo é prejudicial para ele. Por exemplo, consumo de muito sal, de muito açúcar, consumo de tabaco, né, dos cigarros. Aqui no Brasil agora tem
uma novidade, que são os cigarros eletrônicos, que está sendo um problema enorme para a saúde pública, e eu imagino que no resto do mundo também. Então, vem o Estado e faz esse controle. Olha, vamos aumentar os impostos dos cigarros, vamos proibir as propagandas. Aqui no Brasil, na década de 80, ainda tinha muita propaganda de cigarro na televisão, e agora é proibido. E entre outras medidas que vão sendo tomadas para reduzir o consumo e proteger a saúde da população. No Brasil, então, nós falamos lá da Alma Ata numa discussão em 1978, mas a Lei 5991, que é uma lei, né, uma lei brasileira para controle sanitário de medicamentos, ela aconteceu principalmente depois de um episódio que todos nós de farmacovigilância conhecemos, que são os episódios de focomelia com talidomida. Então, essa lei veio e aí nela diz que precisa ter registro dos medicamentos que vão ser utilizados no Brasil. Esse artigo ele foi alterado pela Lei 13.097 em 2015 para dizer que é com a Anvisa esse aspecto. Antes da Anvisa, em 1973, onde é que isso acontecia? No Ministério da Saúde. Existia uma Secretaria de Vigilância Sanitária, que chamamos aqui. A Lei 6360, né, de 1976, também traz a necessidade não só do registro, mas também do acompanhamento. Aí vem uma coisa importante, o acompanhamento do uso, estamos falando de farmacovigilância. Embora nessa época a gente não tenha ainda muito claro que é a farmacovigilância que eles estão falando, mas estão falando de monitorar o uso dos medicamentos. Então estamos falando de algo de 1976, né? E o que fez a criação da Anvisa acontecer, principalmente na década de 90, nós tivemos muitos problemas com radiação aqui em Goiânia, aqui muito perto de Brasília. Aconteceu um vazamento, né, com radiação, e aí fala, só Chernobyl superou o que aconteceu aqui em Goiânia. À direita de vocês, que é os filhos da farinha, aconteceu uma comercialização de anticoncepcionais, ou seja, medicamentos para evitar a gravidez, o embaraço, né? Esses medicamentos com farinha. Eles fizeram teste das máquinas, fizeram a produção completa e acabou indo para o comércio. E não poderia, era só um teste das máquinas. Tinha farinha, não tinha nenhum princípio ativo, nenhum hormônio para evitar a gravidez. E isso fez com que várias pessoas engravidassem. Também tivemos muitos problemas com a tragédia da hemodiálise, né? Aconteceu no Nordeste do nosso país e também com clínicas de idosos, de lares, né, de longa permanência. Aqui falamos em instituições de longa permanência de idosos. Esses episódios fizeram com que o Ministério da Saúde, todo, né, o governo na época, discutisse a necessidade de regular a saúde no Brasil. E então veio a criação da Anvisa. Também, pensando em Anvisa e a criação, né, o monitoramento para a farmacovigilância, a gente tem, né, exemplo como o elixir de sulfanilamida, que provavelmente vocês já viram, o que mostrou o quanto é importante nós olharmos também para os recipientes, né, olhar para a composição dos medicamentos, quem produz, quanto produz e ter o registro desses lotes, o registro dessas informações, né? Nós tivemos a morte de mais de 100 crianças e depois, na década de 90 e na década de 2000, nós tivemos aqui na América Latina, de novo, problemas com dietileno glicol. E há muito pouco tempo, nós tivemos uma contaminação em uma fábrica de cerveja com dietileno glicol e várias pessoas morreram e outras ficaram com sequelas para sempre. No Brasil, a talidomida, ela foi discutida, mas levou 3 anos
para o governo brasileiro à época retirar a talidomida do mercado. E nesse período, várias pessoas nasceram. Então, essas pessoas aqui, essa é uma foto, né, uma imagem de 2018. Eles estavam ganhando a pensão, que é uma ajuda de custo, né, uma forma de sobrevivência vitalícia do governo. Então, eles passaram a receber todos os meses uma ajuda do governo. Por quê? Porque a justiça brasileira entendeu que que o governo foi omisso, ou seja, o governo se omitiu em demorar para retirar a talidomida do mercado. Mas a talidomida ainda está no mercado, né, aqui no Brasil, porque ela é necessária, né? E é tudo aquela balança que a gente tem que falar em farmacovigilância, benefício e risco, né? Então, frente ao uso para hanseníase, que é algo comum no Brasil, e mieloma múltiplo, um tipo de câncer, nós utilizamos ainda a talidomida. E aqui no Brasil ela é comercializada assim, com a foto de uma criança com focomelia na embalagem do medicamento, para todas as comunicações de risco acontecerem. Tem que assinar um termo de consentimento livre, esclarecido, mas continuamos tendo no Brasil e no mundo casos de focomelia, porque a gente sabe que pode haver problemas no uso do medicamento. Em 2019, tivemos aqui no Brasil uma criança que nasceu com focomelia, porque a mulher, ela não tomava a talidomida, não estava prescrita para ela, mas ela entendia que aquele medicamento era para dor. Pensem. E aí, o esposo dela, que tinha o medicamento em casa, ela, toda vez que tinha dor, ela pegava a talidomida do marido e tomava. Então, como que a gente pode imaginar, né, esse tipo de situação? Precisamos ter letramento em saúde, a health literacy, né, a literacia em saúde, melhorar a comunicação em saúde para evitar esse tipo de dano, né? E faz parte da farmacovigilância essas informações. A Anvisa, ela foi criada, então, em 1999, com tudo isso aí acontecendo, né? Com esses casos que deixaram o país alarmado. E ela foi criada, então, vejam, muito recentemente, né? Ela tem 24 anos. Numa história de um país, realmente pouco tempo, e considerando o nosso país, que tem indicações políticas para as diretorias e tudo mais, hoje em dia, são mandatos, então a indicação, a pessoa fica 5 anos na cadeira de direção, mas já foi muito mais rotativo, né? Então acaba perdendo um pouco do trabalho. A grande vantagem da Anvisa é que é um serviço público que tem servidores, que nós chamamos. Existe um concurso público, essas pessoas são aprovadas e elas passam então a trabalhar na Anvisa. Qual que é a finalidade da Anvisa? Proteger a saúde da população. E como? Com controle sanitário da produção, do consumo de produtos e serviços. E a Anvisa ela vai olhar para todo o ambiente também. Os ambientes das indústrias, dos serviços de saúde, das farmácias, portos, aeroportos, fronteiras, tudo isso está na Anvisa. Então, ela não cuida só de medicamentos. Ela olha para toda a saúde, né? Ela faz a regulação da saúde como um todo. Olha, desconfigurou aqui, me perdoem. Então, pensando em locais de produção de alimentos, em bares, restaurantes, serviços de saúde, tudo que tem relação com a saúde. Na pós-comercialização, aí sim, a farmacovigilância, né, investiga situações de reações adversas. Em locais públicos, shopping, cinemas, como é que os salões de beleza, né, que aqui no Brasil tem muitos, como que eles funcionam de forma a definir as regras para que eles funcionem adequadamente. Então, aqui, ó, tá maior aqui para vocês verem. Então, as farmácias, as drogarias,
né? Os hospitais, no meio ambiente, a qualidade da água, a qualidade do ar, tudo isso tem regra no Brasil para que aconteça, é bastante coisa mesmo. Eu que dou aula de vigilância sanitária, é sempre um desafio colocar todas essas informações na disciplina. A pós-comercialização, como eu falei, intoxicação por uso de produtos e por aí vai. Então, dentro do processo da Anvisa, né, nos últimos anos, ela tem olhado e ela tem seguido as regras internacionais. Então, hoje, a Anvisa faz parte do ICH, que é o consórcio internacional das agências reguladoras. Então, a Anvisa está no board, né, na discussão de tomada de decisão com o EMA, por exemplo, né, com a agência europeia. Então, hoje, a Anvisa tem as mesmas definições para medicamentos, por exemplo, do que outros países. As regras tanto de comercialização quanto de farmacovigilância. E eu vou mostrar para vocês. E aí, a Anvisa coloca aqui como resultado para a sociedade. Ela quer ampliar qualidade, segurança e eficácia, mas também promover o uso racional. E isso a gente tem falado muito aqui no Brasil, que é como usar esses medicamentos. Não adianta só fazer a notificação de focomelia pela talidomida sem pensar nessa pessoa que usou o medicamento achando que era para dor, né? E acabou engravidando e tendo um bebê com focomelia. Aperfeiçoar a gestão do Sistema Único de Saúde. Então, ela faz parte daquele sistema que falei para vocês. Ela faz parte para garantir que os serviços que acontecem dentro desse sistema sejam adequados. Então, vou entrar agora em falar um pouco de monitoramento de medicamentos, né, a farmacovigilância no Brasil. Então, só para vocês entenderem que país é esse. É um país que tem, né, dimensões continentais, como falei, são 203 milhões de habitantes nesse país todo aí. São mais de 450 mil médicos prescrevendo medicamentos todos os dias. São 331 mil dentistas ou odontólogos que também podem prescrever. Mais de 5 mil hospitais públicos, mais de 4 mil hospitais privados, então são 9 mil, isso dá quase 500 mil leitos que chamamos, ou camas, né, em espanhol, e eu acho que em Portugal também se fala cama, 60 mil leitos de UTI, de unidade de terapia intensiva, onde temos muitas prescrições de medicamentos, onde temos polifarmácia. Então, também é preocupante no aspecto de como são utilizados os medicamentos. Então, vocês estão vendo que o desafio da farmacovigilância no Brasil é imenso, né? Nas mesmas dimensões que são o nosso país. Aqui no país também temos mais de 80 mil farmácias. E essas farmácias, diferente do que acontece na Europa, muitas dessas farmácias são apenas comércio. Poucos têm um trabalho de conscientização para o uso adequado de medicamentos. Muitos são os donos de farmácia que não são farmacêuticos. Precisa ter farmacêutico, isso está na nossa legislação, mas muito fica focado na comercialização, no lucro e menos no uso racional dos medicamentos. Tem muita indicação de medicamentos sem prescrição, então temos aí muita coisa diversa. Temos, por exemplo, no Brasil, uma regra para dispensação de antibióticos, dos antimicrobianos. Não se pode dispensar nenhuma farmácia sem a retenção da receita. O que a gente quer dizer isso? Vem a prescrição e ela fica ali para ficar o controle. Então, não pode ir lá querer comprar um medicamento assim. Nas grandes cidades, isso acontece direitinho, mas no interior tem um combinado entre a farmácia e um médico que vai e prescreve tudo e ele vai dispensando esse medicamento mesmo sem receita. Então, nós temos desafios muito diversos aqui no nosso Brasil. Temos mais de 42 mil unidades básicas de saúde, que é por onde
as pessoas entram no Sistema Único de Saúde, né, que é a atenção primária ou atenção básica. E o nosso mercado farmacêutico, ele é o 6º do mundo, é o primeiro da América Latina. Nós temos mais de quase 6 mil produtos comercializados, mais de 13 mil apresentações de medicamentos, é um faturamento de bilhões de reais, né? Isso daria em euro uns 10 bi, um pouco mais de 10 bilhões de euros por ano. Então, é de fato um mercado muito atraente e que faz com que nós tenhamos, né, todo o cuidado para a comercialização de medicamentos no país. Então, falando da história da farmacovigilância, que a gente já foi falando aí da sulfanilamida, da talidomida, a OMS, né, com o Uppsala Monitoring Center, o Brasil só começou a trabalhar a farmacovigilância com mais detalhamento, porque existia dentro do Ministério da Saúde um setor que era a vigilância sanitária, que fazia monitoramento dos medicamentos, mas não formalmente. Não existia um setor de farmacovigilância no Brasil. Esse setor só foi criado com a criação da Anvisa. Só em 2002, a Anvisa começou a fazer parte como centro colaborador da OMS. Só em 2002, então nós estamos falando de 21 anos, né? O Brasil criou esse projeto Rede Sentinela, projeto Hospitais Sentinela, também em 2002, com o intuito de estimular que os hospitais notificassem a Anvisa, reportassem, então, para ser os reportes de farmacovigilância, para fazer a notificação aos hospitais, à Anvisa por meio dos hospitais. Por que hospitais? Porque nos hospitais a gente tem acesso melhor ao prontuário do paciente, à documentação, né, do cuidado que foi dado ao paciente. Lá também tem os medicamentos de maior risco. Então, esse foi um projeto muito exitoso que fez com que a farmacovigilância fosse conhecida no nosso país. Em 2007, nessa portaria que chamamos, é um tipo de documento oficial aqui no país, é como se fossem as resoluções, né, de vocês. Essa portaria, ela trouxe a necessidade que todo e qualquer hospital universitário ou hospital de ensino, aquele hospital que vai formar residentes, tanto médicos quanto de farmácia e outras profissões, ele tivesse farmacovigilância. Então, não era credenciado no Ministério da Educação o hospital que não tivesse farmacovigilância. Isso também foi muito importante, porque começou-se a criar os setores de farmacovigilância dentro dos hospitais. Em 2009, nós tivemos a nossa primeira resolução, que foi a resolução de farmacovigilância, que falava de boas práticas, e essa resolução, então, passou a determinar que toda e qualquer empresa brasileira, empresa que estivesse no Brasil, tivesse um setor de farmacovigilância. Eu comecei a trabalhar em 2004, né, mas mais especificamente com farmacovigilância em 2005, 2006. Então, nessa época, era muito difícil conversar com as indústrias, porque não tinha setor, a não ser as multinacionais, as grandes. Mas as brasileiras, a gente não conseguia conversar com alguém que entendesse de farmacovigilância. Essa RDC, em 2009, vejam, é muito recente, deu uma ajuda importante para que a gente conseguisse setores dentro das indústrias que tratassem as notificações de eventos adversos. Em 2010, também as RDCs, especialmente a 7, o que é a RDC? É Resolução da Diretoria Colegiada da Anvisa. A Anvisa é formada por 5 diretorias e a diretoria colegiada, que são essas 5 votantes, que aprovam essas recomendações, essas regras, as resoluções para que os serviços e setores brasileiros da saúde possam agir, né? E aí, mais recentemente, em 2020, foi publicada a RDC 406, que é a que está vigente, que harmonizou as regras de farmacovigilância brasileiras com as internacionais. E o nosso grande modelo é o modelo europeu, é o modelo da Agência Europeia do EMA, né?
Então, vejam, em 2001, a Anvisa passa a fazer parte do Centro Mundial de Monitorização de Medicamentos e colabora, então, desde então, com a OMS, né, o Uppsala Monitoring Center, com as informações de farmacovigilância. E como que nós trabalhamos aqui com os dados de farmacovigilância? Nós temos o que chamamos de sumário executivo de eventos adversos, que isso serviu principalmente na pandemia, que as empresas que tinham a autorização de uso emergencial enviavam informações em sumários executivos todo mês. Temos a mesma coisa que existe na Europa, que são os relatórios periódicos de avaliação benefício-risco dos medicamentos. E esse envio pode ser trimestral, que principalmente foram para as vacinas e para os medicamentos de Covid-19, mas também envio semestral. Elaine, todas as empresas mandam todos os semestres? Não. Então, como essa lista é feita? É feita uma lista todo semestre, é publicada assim como acontece no EMA, né? Com uma relação de ativos que são interessantes para fazer análise naquele momento. Quanto mais antigos, mais espaçado isso é, de um ano em ano, 2 em 2 anos. Quanto mais recentes no mercado, quanto mais novos no mercado, mais frequente é a necessidade de envio dos relatórios periódicos de avaliação benefício-risco. As notificações acontecem diariamente, são revisadas diariamente no Brasil. Nós utilizamos o VigiFlow, que aqui no Brasil optaram por chamar de VigiMed, que é o sistema de Uppsala Monitoring Center. Então, a detecção de sinais de segurança acontece também com base nessas notificações e também monitoramos os alertas e relatórios internacionais. Eu falei com vocês que a RDC 406 veio em 2020, ela veio colocando como regra para todo e qualquer medicamento a apresentação de plano de gerenciamento de riscos. Então, todo e qualquer medicamento que vai ter o registro no Brasil precisa apresentar o plano de gerenciamento de riscos. E a gente vai fazendo o monitoramento dele, a alteração quando necessário. Então, na notificação, existem 2 sistemas aqui no Brasil. Se a notificação é uma queixa técnica que chamamos, ou um desvio de qualidade, ou seja, faltou rótulo numa embalagem, está faltando um comprimido no blister, a gente notifica num sistema que chamamos de Notivisa, e todos os demais que têm relação com o paciente, relação com o cidadão, entrou em contato com o cidadão e não fez o efeito esperado ou fez um efeito indesejado, notificamos no VigiMed, que é o VigiFlow. E aí, para vacinas, ainda temos um terceiro sistema, então esse é muito desafio, porque a farmacovigilância deveria estar toda concentrada num lugar só, que é o sistema ESUS Notifica. É um sistema que foi criado pelo Ministério da Saúde, porque no Brasil nós temos uma tradição de vacinação muito antiga. O nosso Programa Nacional de Imunizações, o Programa Nacional, né, que trata da vacinação, ela tem 50 anos. Então, ele aconteceu antes da Anvisa, certo? Portanto, eles já faziam farmacovigilância das vacinas antes. E com a criação da Anvisa, a Anvisa não trouxe as vacinas. Então, criou esse problema que, para mim, que fiz a farmacovigilância de vacinas num momento conturbado no Brasil, que vocês devem ter tido notícias, né, como foi a nossa pandemia aqui. A nossa sorte é que no Ministério da Saúde, na farmacovigilância, tinha uma pessoa que era técnica e uma pessoa adequada, e a gente trocava informações todo o tempo. Mas poderia acontecer de a gente não conseguir a informação adequada, o que compromete a farmacovigilância de vacinas no Brasil. Fiz de tudo enquanto estive lá para tentar mudar isso, mas não consegui. O que está sendo trabalhado é a interoperabilidade dos sistemas, ou seja, a integração desses sistemas. Então, a gerência de farmacovigilância da Anvisa faz análise de causalidade no sistema VigiMed, que vai para o VigiBase, como todos, né, conhecem, e o sistema ESUS Notifica
Nós temos a participação, então, né, a Anvisa tem a participação no CIFAV, que é um comitê interinstitucional de farmacovigilância, e esse pessoal, então, que é mais amplo, né, tem a participação da Anvisa, mas tem participação de pessoas do sistema de vacinação, fazem essa análise de causalidade, muito bem feita, tá? É bom registrar. Eles buscam informações, eles pegam barcos lá na Amazônia para chegar na casa do paciente, para ter informações de farmacovigilância. Então, de fato, é um serviço muito bem executado, mas está distante da Anvisa, né? E o ESUS Notifica, então, é encaminhado para a base de dados mundial da OMS. Esse é o sistema, né, do Vigilize, que a gente faz o monitoramento, então, consegue comparar Brasil com o mundo, com os países, para fazer essa identificação de sinais e verificar como está a situação no Brasil, né? Tivemos nos últimos anos o apoio de sociedades técnico-científicas no Brasil, de médicos, o pessoal da UTI, das UTIs, enfermagem, urgências e emergências, anestesiologia, farmácia clínica. Então, pessoas que estavam interessadas em instituições que a farmacovigilância no Brasil avançasse. Então, fizemos campanhas, né, para falar sobre a notificação. O sistema hoje a gente utiliza tanto a notificação online no computador, quanto também aqui pelo QR Code. Esse QR Code, se vocês abrirem agora, vão chegar numa notificação que foi feita para o Uppsala, com tradução para o português brasileiro, que é o Vigiflow, né? Só que para a versão mobile ou a versão para o celular ou para o telemóvel, né? No site também nós fizemos mudanças e deixamos bem claro no site da Anvisa por onde se notifica as reações adversas, né? Então esse vem sendo divulgado ao longo do ano e não sai mais da capa da Anvisa. Antes era muito difícil de achar. E nós temos no site da Anvisa, eu posso mandar para vocês depois diretamente o link, que é o painel de notificações, onde está azulzinho aqui, vocês estão vendo, um painel que a gente consegue todos os dados. Lembra que eu falei que é importante a transparência e os dados da saúde do Brasil? Então, também de farmacovigilância, nós temos todos os dados de notificações no Brasil disponíveis para fazer pesquisa, para comparar resultados. Então, se vocês quiserem olhar os dados do Brasil, vocês conseguem acessar e puxar também por tipo de medicamentos, por tipo de eventos adversos, por empresas notificadoras. Está tudo disponível no site da Anvisa. E isso é muito importante para a transparência aqui no nosso país. E a partir desse momento, nós estamos falando, né, de vacinação ou uso de medicamentos no país. Uma vez identificada a necessidade, né, de mudanças de bula e tudo mais, nós fazemos então essas medidas regulatórias. Então, existem mudanças de bula que acontecem, ou de prospecto, né, de informações do medicamento, do documento do medicamento, com a inclusão de eventos adversos, com a inclusão de contraindicações, com alertas, publicação de alertas, publicação de cartas aos profissionais, que são encaminhadas aos profissionais para o uso adequado do medicamento, tudo isso livre no site da Anvisa. Aqui, por exemplo, são alguns exemplos, né, novos eventos adversos identificados, então nós comunicamos a restrição do uso de vacinas de uso vetor adenoviral em gestantes, por ter maior risco, o alerta de pericardite, miocardite pós-vacinação. Aqui alguns exemplos: alteração de bula, incluindo evento adverso raro. Nós fizemos uma primeira campanha só em 2021, então a farmacovigilância ela carece desse acompanhamento. Depois de 2021 também não fizemos mais nenhuma campanha para divulgar a farmacovigilância. Isso é muito ruim, porque nós sabemos que as pessoas precisam conhecer os caminhos para notificar, para continuar enviando as notificações, né? E aqui nós temos trabalhado para o diálogo, né, entre os setores para melhorar a farmacovigilância. A gestão atual da Anvisa segue fazendo um trabalho muito interessante com outros estados brasileiros aqui, outras províncias.
a informação qualificada sobre a segurança dos medicamentos na população brasileira, a avaliar o benefício-risco, e eu estou hoje como consultora justamente num projeto que nós estamos fazendo a avaliação benefício-risco de medicamentos com base nesses relatórios e melhorar o uso, né, o resultado do uso dos medicamentos no Brasil, que é um grande desafio. Eu agradeço, coloco aqui meus contatos e fico à disposição para as perguntas. Muito obrigado, professora Elaine, pela excelente apresentação. Tivemos aqui a oportunidade de ver o mundo, não é, do Brasil, pronto, com muito detalhe, e agradeço-lhe imenso a sua apresentação e punha agora aqui à discussão dos alunos do curso e também outros colegas que estão a assistir. Eu fico à disposição, agradeço. José Ramón, que bueno verte acá. Gracias, Elaine. ¿No hay dudas? Não há nenhuma questão que queiram colocar à professora Elaine? Eu se calhar fazia um comentário, já que ninguém tem perguntas para fazer, Elaine, que tem a ver com aquilo que expressou, que eu concordo inteiramente, da necessidade de sermos transparentes na transmissão da informação sobre farmacovigilância, porque a população pode ficar com receio que a autoridade esconde a informação que é tão importante, e eu acho que é um equilíbrio aqui também, informar com transparência, mas também com precaução, porque nem toda a população percebe o que são os dados de farmacovigilância. E é preciso sempre reforçar que estamos a mostrar suspeitas de reação adversa, que tem uma frequência que mesmo assim permite que o benefício seja superior ao risco. Estou inteiramente de acordo quando diz que o sistema de farmacovigilância tem que ser transparente. Eu acho mesmo que tem que ser transparente e tem que ser feito com muito cuidado. É só mesmo um comentário, estou inteiramente de acordo. E no Brasil, especialmente, nós temos muitas pessoas negacionistas, que chamamos no Brasil, que produzem fake news, produtores de fake news com os dados de farmacovigilância. Certo. Então, a nossa comunicação, de fato, precisa ser muito assertiva, adequada à linguagem da população, para que eles entendam. Eu fiquei muito tempo longe das redes sociais, porque toda vez que tinha um evento adverso, que às vezes foi criado por autoridades que não existia, mas eu tinha que ir para a televisão, para o rádio, para falar sobre o assunto e fazer, né, o relato adequado. Não foi fácil e é isso, tem que tomar muito cuidado mesmo da forma que fala, sem deixar, né, de comunicar. Já agora, já que ninguém pergunta, vou fazer outra pergunta. Não é uma pergunta, é uma sugestão. A Elaine estava a referir que só fizeram a primeira campanha sobre a farmacovigilância em 2021. Eu não sei se o Brasil se costuma associar, mas há uma iniciativa da OMS, que é a Semana de Sensibilização para a Farmacovigilância, e acho que é uma boa oportunidade do Brasil se juntar também. Nós costumamos juntar-nos, as unidades. Sim, este ano, as redes sociais da Anvisa, eu vou até colocar aqui para vocês colocarem, fez a campanha também, aderiu à campanha. Pronto. E temos a Mariana Pereira com a mão levantada. Olá, boa tarde. Peço desculpa, acho que não consigo ligar aqui a câmera, não sei se foi ao entrar.
Queria agradecer primeiro a clareza também na apresentação e a disponibilidade de todos os envolvidos. A minha pergunta ia no sentido de tentar perceber se, já de que os dados no Brasil são públicos, estes dados assim no âmbito da saúde, se avaliam a eficácia, a efetividade destas medidas de minimização de risco, como o caso das imagens que estão presentes nas embalagens dos medicamentos, e dado que é um sistema tão recente, se fazem esta avaliação da eficácia e se essa mesma avaliação também ela é pública. Mariana, esse é um grande desafio. Obrigada pela pergunta. Nós temos no Brasil, e foi por esse motivo até que eu mudei para Brasília, nós criamos no Ministério da Saúde a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS, que é a comissão que define, é como se fosse o NICE no Reino Unido, para a tomada de decisão de colocar no nosso sistema de saúde os medicamentos. E é nessa comissão que deve haver essa análise de efetividade. Poucos foram feitos. A nossa grande dificuldade, embora tenhamos os dados, é justamente a integração entre as informações. Tem muitos sistemas de informação no país, mas todos separados, não juntos. Então, existem alguns estudos para alguns medicamentos, e aí sim, são públicos, se publica o relatório e tudo mais. Mas a efetividade é algo difícil de se fazer justamente por essa dificuldade de todos os... No sistema como um todo, né? Mas é uma coisa que se está discutindo para que possa fazer dentro de alguns serviços que sejam, né, os multicêntricos aqui no país. Muito obrigada. Yo quería agradecerte, Elaine, que ha estado muy interesante. Perdonad mi español, pero quiero hacerte una pregunta porque no sé si por ahí no lo he entendido bien. Yo sé que en Portugal tienen un registro de reacciones adversas que se llama, bueno, Infarmed, ¿no? En España tenemos FEDRA, que es como una base de datos enorme con todas las reacciones adversas que se han ido recogiendo en esa base de datos. En Brasil, las reacciones adversas que puedan notificar los médicos, farmacéuticos, enfermeras, profesionales sanitarios en general, ¿dónde se registran? Yo he entendido que has dicho que es transparente, que los datos se pueden ver, pero ¿existe una red, existe una base de datos brasileña o más allá de, has comentado Vigimed, me parece, Vigiflow, pero ¿tenéis una propia en Brasil? Pregunto, una duda. Es eso, tenemos dos bases de datos, una de Brasil que es SUS Notifica, que es para las vacunas, solamente para vacunas. Entonces tenemos más de 200,000 notificaciones solamente en los últimos 3 años. Pero en Brasil tenemos problemas de cambio de gobierno, no sé si hace un problema para ustedes ahí con cambios de gobierno. Entonces, en Brasil, la Anvisa tuvo la oportunidad de hacer con Vigiflow. Entonces, las bases de datos tenemos sí un repositorio en Brasil con esta tecnología de la información que no conozco muy bien, pero tenemos la base brasileña aquí también, pero con un trabajo en conjunto con Uppsala Monitoring Center en Vigiflow. Entonces, es Vigimed. Vale. Muy bien, muy interesante. Y es a partir de esas bases de datos que tenemos la base pública. Ajá, muy bien. Y
¿quién puede notificar allí? ¿Solo profesionales sanitarios o también puede notificar el paciente? Todos pueden. Tenemos entonces el QR code que yo presenté es de envío de notificaciones por telemóvil, por celular, por mobile, que es Sí, para todos. ajá, muy bien. Pandemia tuvimos muchas notificaciones de Sí. ciudadanos, muy bueno, que tuvimos un crecimiento muy importante de la participación de los ciudadanos y todos los otros pueden notificar. Muy bien. En España también me surgía esa duda. Muy interesante. Y ya lo último, eh, ¿qué tal tasa de vacunación habéis tenido para el COVID en Brasil? ¿Qué tal? Como has comentado, negacionistas en España también los hay. ¿Qué tal allí de aceptación a la vacuna? Porque en España al principio se gestionó muy mal a nivel político y a nivel se gestionó muy mal porque no se informó bien a la población y eso generó mucho miedo y mucha inseguridad en la gente. Pero, pero, no obstante, en España tuvimos una de las mejores tasas del mundo en vacunación. Es decir, a la gente le genera inseguridad, pero el efecto llamada de si tú te vacunas, yo me vacuno, si mi vecina se vacuna, tú, al final hubo muy buena tasa de vacunación. ¿Qué tal en Brasil? Sí, en Brasil también se gestionó muy mal, muy mal, por todo el tiempo, hasta año pasado. Y ahora también hay una continuidad de la producción de fake news, pero con la vacuna, especialmente porque en Brasil ahora nuestro programa internacional, programa nacional de vacunación tiene vacuna para COVID para todos los niños y los ancianos. Y bueno, entonces para todas las personas ahora, todos los años va a tener la vacunación periódica en nuestro programa. Y con esa nueva noticia, bueno, más y más fake news. Bueno, entonces tuvimos una buena taja, sí, porque nuestro país es un país que tiene tradición en vacunación mucho tiempo, pero tenemos sí una dificultad que nunca tuvimos antes, ¿sí? Porque se gestionó muy mal. El propio presidente de la República creaba nuevos eventos de diversos de las vacunas. Entonces, para nosotros fue muy difícil, pero superamos. Uy, espera, ahí, ya estoy. Muy interesante. En España, eh, yo soy enfermera y en España ya estamos pinchando, estamos administrando las vacunas COVID, gripe a los niños, a los pediátricos, a los menores de 15 años. Y yo trabajo en el hospital y ya lo último, ya dejo hablar a más gente. Me resulta muy llamativo que yo tengo un listado de niños de riesgo con enfermedades de riesgo, ¿vale? Síndrome de Down, inmunodeprimidos, paciente reumatológico, eh, paciente de riesgo, bebés incluso, y me llama mucho la atención cómo los padres, algunos, no todos, no les quieren vacunar, aun siendo de riesgo, porque un niño normal, por ahí, bueno, pues los niños no se ponen tan malitos como nosotros, los niños pasan bastante bien el COVID, pero un niño de riesgo se puede poner muy malito si se contagia del COVID o de la gripe. Incluso recomendamos la vacunación de la gripe a los familiares, también a los convivientes de la casa. Y hay veces que sí, o sea, la mayoría, por suerte, sí que lo acepta,
pero hay un pequeño grupo, pero bueno, puede ser yo de mi listado, a lo mejor un 40% no les ha querido vacunar. O gripe sí, pero COVID no. Les sigue generando un poco de miedo. Sí, aquí pasa igual. Entonces, Mm, sí, porque es un movimiento mundial de, mm, de- de miedo por las vacunas, todas, pero COVID más. mm, Que tiene chip, que tiene, bueno, mm, tantas cosas que tenemos que hablar para uso racional, ¿sí? Y claro. para nosotros fue muy importante hablar de los eventos de diversos y hay una publicación de boletines con todas las Ujú, informaciones de eventos de diversos de vacunas por el Ministerio de Salud, por el Programa Nacional de Vacunación, para hablar que es segura, puede hacer la claro. vacunación. Yo estoy enviando en el chat los enlaces, Muy pero bien, yo voy también a buscar los boletins de eventos de diversos de vacunas. muy interesante. Yo pienso que es fundamental la información, porque nosotros tenemos papás que yo les llamo por teléfono, les informo, les digo, se lo piensan. A lo mejor le llamo dentro de 3 días y le digo, digo, ¿quieres hablar con el pediatra? Y muchas veces entre los dos, el médico y la enfermera, entre los dos, pues les explicamos de que pues el riesgo que tiene. En el caso de esta mañana he tenido consulta de reumatología que pueden tener, si se contagian del COVID, pues más brotes de artritis y un empeoramiento generalizado. Y con la información, muchas mamás y muchos papás al final aceptan. Yo creo que es fundamental una buena información. Mm. Y De ya acuerdo. dejo hablar a otra persona si alguien quiere preguntar. Y nada, una vez más, felicidades, ha estado muy, muy interesante. Mil gracias. Yo envié aquí para todos 3 enlaces, 3 links, que es de CONITEC, que es la agencia de incorporación de medicamentos en Brasil en nuestro sistema público de salud. Ah, el enlace de Anvisa con alertas, con el panel, con las informaciones y el enlace de los eventos de diversos de vacunación. Tenemos manual, guía, bueno, toda la información. Muitas graças, Elaine. Eu não sei se não há mais nenhuma questão. Não sei se mais alguém quer colocar alguma questão. Não? Foi muito objetivo e muito explicativo e provavelmente por isso também não haverá mais questões. Eu resta-me então agradecer a todos a vossa presença, agradecer muito à professora Elaine ter estado aqui connosco hoje, que já nos conhecemos de facto há muitos anos e foi uma excelente, é uma apaixonada pela farmacovigilância e por isso de facto nós somos muito apaixonados pelo fazemos, conseguimos também transmitir isso aos outros e foi isso que aconteceu. E dizer, pronto, que depois para os alunos do curso de farmacovigilância o vídeo fica disponível também no site do curso para vocês poderem consultar. Portanto, desejo a todos um resto de boa noite. Não sei se a professora Inês quer dizer alguma coisa. Não, Inês? Não, agradecer mais uma vez à Elaine e desejar bom descanso a todos. Então, adeus.